Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor França, estou passando aqui para deixar uma reflexão para a sua vida nessa tarde. E em nome de Jesus eu quero deixar para vocês 1 Samuel, capítulo 1, que fala a história de Elcana. Elcana, ali em Israel, ele tinha como cultura, como obrigação, e uma vez por ano até o templo para adorar a Deus, e ali ele ia para ministrar o sacrifício do qual ele tinha proposto no seu coração a Deus, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, conforme a cultura do templo. Lembrando, conforme a cultura do templo, ele tinha duas esposas, ele tinha Penina e tinha Ana como esposas, sendo que para Ana ele dava porção dobrada, por amar muito mais Ana do que Penina. É interessante essa reflexão nesse momento agora que eu queria trazer para vocês, porque mesmo com essa limitação do altar de Deus, a Bíblia Sagrada ela fala que Elcana não deixava, não permitia, ele não se proibia de chegar diante do altar de Deus, adorar a Deus e ministrar o sacrifício. Pastor, eu não estou entendendo do que você está falando. O que eu quero falar para você nessa reflexão é que muitas das vezes o altar de Deus, assim como o altar que estava naquele contexto, está totalmente corrompido, está totalmente destruído pela ação humana. A Bíblia Sagrada relata que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles recebiam os dízimos, recebiam as ofertas, eles comiam do dízimo, comiam das ofertas que eram ministradas naquele altar. E detalhe, Ofni e Finéias, eles se prostituíam em cima do altar de Deus. O seu sacerdote Eli, não fazia nada para impedir com que os seus filhos, que estavam em rebeldia contra Deus, usurpando o altar de Deus, destruindo o altar de Deus daquela forma, e o seu pai não fazia nada para fazer uma intervenção e parar com que os seus filhos parassem com essas abominações perante Deus e perante o altar do Senhor. A Bíblia Sagrada relata que mesmo debaixo deste contexto, mesmo o altar estando rachado, mesmo o altar estando prostituído, a Bíblia Sagrada fala que Elcana ia todos os anos oferecer sacrifício de holocausto a Deus no altar do Senhor. Eu fico imaginando, eu quero aplicar essa palavra agora nas nossas vidas, nesse momento de reflexão, que muitas das vezes eu tenho conversado com pessoas que estão totalmente frustradas, porque elas olham para o altar do Senhor, elas sabem de pessoas que não estão bem com Deus, não estão bem com o Espírito Santo, tem vida dupla, tem vida totalmente fora do altar de Deus, da presença de Deus, tem vida com adultério, tem vida com falcatruas, tem negócios que não, mas estão ali, ministrando no altar de Deus, falando da presença de Deus, falando daquilo que Deus tem para orientar o seu povo naquele ambiente profético. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde, que se você não estiver, Hebreus 13, que fala sobre o altar de Deus,
e a importância de congregar, se você não estiver, Hebreus 13, totalmente firmado no seu caráter, você nunca vai ser um homem ou uma mulher totalmente realizado na obra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque muitas das vezes a gente fica reclamando, eu não vou para a igreja porque estão fazendo coisa errada. Eu não quero ir naquela igreja porque é isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obra de Deus, ela é feita por homens. Ela é feita por homens que são falhos, que têm falhas, que são humanos, e são homens e mulheres que precisam da sua oração, que precisam da sua misericórdia. Então, quando você for à igreja, que você possa falar como Davi disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você for para a igreja, que você possa se alegrar. Quero falar para você hoje, nessa tarde, para você voltar para os caminhos do Senhor, para você voltar para Deus, para você voltar de novo na presença de Deus, e que os seus olhos sejam totalmente fixos no Senhor, que você possa olhar para Deus e não olhar para o homem, porque o homem é falho. E nunca se esqueça, aonde tem o homem, tem o engano. Aonde tem homens, tem falha. Aonde tem homens, tem propósitos que não são cumpridos. A nossa reflexão nessa tarde, ela é importante, que eu quero dizer para você o seguinte, que você ainda vai ver muita coisa errada nos altares de Deus, que você ainda vai ver muita coisa que vai entristecer teu coração, mas não saia da presença de Deus, não saia da igreja, não saia da sua congregação, não saia da onde Deus te colocou para você crescer e se desenvolver, não saia. O propósito que você faz no seu coração é com o altar de Deus. A sua confiança é no altar de Deus. O seu sacrifício é para o altar de Deus. Então, muitas das vezes, se Elcana fosse olhar para Ofni e Finéias, ele jamais iria sair da sua casa e numa outra cidade, numa outra região, adorar a Deus e sacrificar a Deus. Ele jamais ia fazer isso se ele estivesse olhando para esses homens abomináveis. Mas a Bíblia Sagrada relata que ele foi, todos os anos ele ia, mesmo com o altar totalmente corrompido, ele ia sacrificar ao Senhor, porque ele sabia que o compromisso dele era com Deus e não com aqueles homens. E Deus abençoava cada vez mais a sua casa. Através da vida de Penina, Deus multiplicava seus filhos. Ele certa vez levou Ana foi lá também, orou, buscou a Deus. Ana também recebeu a sua vitória, mesmo sabendo que o altar estava totalmente quebrado, destruído. Lembra dessa palavra que eu vou falar para vocês nessa reflexão. O teu compromisso, o nosso compromisso é com o reino de Deus. Nós sempre vamos fazer parte de uma igreja, de uma instituição. Nós sempre vamos fazer parte de uma eclésia, como é chamado, de uma eclésia, de uma congregação de homens. Nós sempre vamos fazer parte. E eu quero dizer para você nessa tarde que o teu compromisso é com Deus. Obedeça ao seu pastor, obedeça a sua liderança, obedeça à visão que Deus deu para o seu pastor, obedeça a visão e o direcionamento que Deus deu para a sua liderança, para o seu departamento, que você possa ter o discernimento, você possa ter sabedoria para você não ser um desigrejado. Hoje está muito na moda, hoje tudo tem aqui, hoje tudo está à nossa disposição. Hoje nós temos culto no YouTube, ceia no YouTube, nós conseguimos semear, nós conseguimos ofertar no YouTube, mas nada se compara, meus amados irmãos. Escuta uma coisa que eu vou lhe falar: nada se compara quando você está dentro de uma igreja e você está dentro do ambiente profético.
a igreja ela sempre vai gerar o ambiente profético. É muito bom você estar ali naquele meio e você começa a perceber, a sentir que há alguma coisa diferente no ambiente, há alguma coisa extraordinária no ambiente. Isso é a presença de Deus naquele lugar. Nós chamamos isso de ambiente profético. Ali é o ambiente profético. E nós chamamos que aquele ou aquela que está no altar, que está no púlpito pregando, nós chamamos aquilo que sai daquele homem, aquilo que sai daquela mulher, de palavra profética. É por isso que Elcana, no capítulo 1 de 1 Samuel, ele entendeu que não importava como o altar estava, ele sabia que o compromisso dele era com o ambiente profético e com a palavra profética que ela era ministrada. Ele sabia que o compromisso dele era com o altar de Deus, em semear, ofertar, dizimar, fazer parte, aleluia, daquele sacrifício, e ele ser abençoado por Deus. Percebe uma coisa ainda nessa reflexão. Eu quero te falar uma coisa nessa reflexão e guarda isso para a sua vida. Em todas as religiões, sejam as monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo, são as 3 maiores religiões no mundo todo que adoram apenas um único Deus. Seja nas politeístas, que são aquelas religiões que adoram vários deuses, como o hinduísmo, entendeu? E etc. Seja nas religiões de matriz africana, que são a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, seja em qualquer religião, entenda uma coisa: em todas as religiões, em todas, haverá sempre altar, sacrifício e adoração. Repete comigo: altar, sacrifício e adoração. Em todas as religiões, se você perceber, em todas as bases religiosas, elas sempre terão altar, sacrifício e adoração. Como é que está o teu altar, o teu sacrifício e a tua adoração? Nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo. Nós adoramos a um Deus que Ele pode mudar as nossas vidas a qualquer momento, que Ele pode sarar as nossas feridas, que Ele pode nos curar do câncer, nos curar da AIDS. Ele pode fazer com que o falido volte a ter de novo prosperidade, com que o pobre se torne rico. Ele pode fazer qualquer coisa porque Ele é Deus, mas desde que ele saiba que o seu coração é dele, Deus nunca vai te dar algo que seja para você se desviar da presença de Deus. Ele não vai. Ele sempre vai te dar algo que você vai usar para desenvolver o reino de Deus. Elcana saía da sua casa, ia sacrificar. E o altar, como é que estava o altar? Totalmente quebrado, porque Ofni e Finéias não vigiavam. Eles comiam ao dízimo, comiam as ofertas, ainda por cima se prostituíam em cima do altar de Deus. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, ou se esse vídeo está te ofendendo, você me perdoe, não é essa a minha intenção. Quem me conhece sabe que eu sou muito humano, eu gosto mais de ouvir do que falar. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós ainda vamos ver muita coisa em cima do altar de Deus. Nós ainda vamos ver pedófilos subindo no altar de Deus. Nós vamos ver ainda lavadores de dinheiro subindo no altar de Deus. Nós ainda vamos ver homens corrompidos que se deixaram corromper através dos anos em cima do altar de Deus.
nós ainda vamos ver muitas coisas abomináveis em cima do altar de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus cuida da sua obra. Deus cuida da sua própria obra. É Ele que cuida. E é Ele que vai julgar. E é Ele que vai dar, aleluia, a sentença final. No dia do juízo final, todos nós, eu e você, nós vamos nos encontrar com Deus. E no dia do juízo final, Ele vai decidir quem foi aqueles que disseram: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome curamos, em Teu nome profetizamos, em Teu nome falamos novas línguas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Amém? Essa é a nossa reflexão dessa tarde, que eu quero passar para você nesse contexto dessa palavra. É que você não deixe de adorar, não pare de adorar. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Continue adorando a Deus, porque hoje você já entende. Você entende que a igreja gera o ambiente profético. A palavra que sai do altar de Deus é através de quem está pregando. A palavra que sai é a palavra profética, é a palavra rema, a palavra revelada que vem para os nossos corações. Então, aí você deve estar falando assim: mas pastor França, tem pessoas que eu conheço a vida, mas estão pregando, estão cantando. Perdoa eles e segue a tua vida. Perdoa todos eles e segue a sua vida, porque hoje são eles, amanhã pode ser você. Hoje são eles nessa condição, amanhã pode ser você, e o julgamento sobre a tua vida vai ser dobrado. Sabe o que eu quero dizer para você? Ora por eles, ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore pelos missionários, ore pelas missionárias, ore pelas pessoas que se dispuseram a estar na frente da obra. Porque essas pessoas, elas vivem sofrendo contra-ataque. Essas pessoas, muitas das vezes, eles não têm em quem confiar. Eles dormem à base de remédio. Eles não têm em quem confiar. Eles são pessoas abençoadas, prósperas, mas seus casamentos são arruinados. A grande prova é que eu conheço tantas pessoas que pregam, profetizam, mas nunca saem. Você não tem uma foto, você não tem nada, não tem uma foto dele com a esposa no restaurante, dela, da esposa com o esposo, os filhos no restaurante, saindo, viajando. Não tem, e pode até dizer para mim e para você: eu não quero postar. É mentira, porque não tem. A gente vê muitas das vezes as pessoas cultivando, tendo obras faraônicas, crescendo, desenvolvendo, pregando, profetizando, mas o altar da casa dele, o altar primário, que a família está rachada, está destruído. E a gente vê homens e mulheres aí doentes, enfermos da alma. Eu quero dizer para você nessa tarde: não esqueça de orar por mim, que eu vou estar orando por você. Não esqueça de orar por mim, que eu estarei orando por você. E a reflexão, a principal reflexão deste vídeo, não esqueça, é que você entenda que você tem um compromisso com Deus. A reflexão desse vídeo é em relação à nossa vida, em relação ao altar. Não é o altar em si, é a nossa atitude em relação ao altar, que tem que ser de homens e mulheres fiéis a Deus, buscando a Deus, na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento agora. Se você, nesse momento que eu termino esse vídeo, se você nesse momento quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, quer voltar para os caminhos do Senhor, talvez você conseguiu, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez eu vou publicar esse vídeo hoje, mas você vai ver daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas esse vídeo chegou até você, essa reflexão precisava chegar até você, e você precisava ouvir isso, porque Jesus está te chamando. Jesus, ele conta contigo para essa última hora de avivamento. Jesus conta contigo, ele conta com as suas energias, com a sua força,
com seu recurso financeiro, Ele conta contigo. Deus tem te abençoado tanto, Deus tem te dado saúde, vida, e muitas das vezes porque alguma pessoa na igreja te entristeceu, e isso te deixou revoltado, e você está perdendo tanta coisa, perdoa, passa por cima disso, vem sangrando mesmo, vem revoltado mesmo, mas vem para Jesus, vem chateado, vem chateada, mas vem sangrando, mas vem, não importa, meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento agora, te chamando. Eu estou sentindo a presença de Deus te chamando nesse momento agora. Vem sangrando, vem sangrando. Vem sangrando que ao decorrer do caminho Ele te cura. Vem sangrando que ao decorrer do caminho Ele te sara. Ele te sara e te chama. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. Eu morri por você naquela cruz do Calvário. Eu morri por você. Eu morri por você para você não deixar com que ninguém parasse o teu ministério, aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Amém? Então você que está voltando nessa reflexão, eu estou fazendo esse vídeo numa tarde. Então você que está voltando para Jesus, você que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está se reconciliando, eu queria que você colocasse o teu nome aqui nos comentários, você escrevesse: Pastor França, eu estou escrevendo aqui que eu estou voltando para Jesus, eu estou voltando de novo, eu quero me reconciliar. Aí você escreve aqui no comentário, tá bom? Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua presença e eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã que está voltando para os teus caminhos, Pai. Pai, cuida dele, cuida dela, Pai, que ele possa, Pai, nessa tarde declarar: Senhor, meu Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Repita após mim: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Apaga o meu nome do livro da culpa, escreva meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, eu te recebo, Pai, como meu Senhor e Salvador. Eu me reconcilio contigo, eu volto por teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Obrigado por essa reflexão. Nós estamos aqui, não importa como o altar esteja. Se você quiser ponderar essa mensagem, se você quiser debater minhas falas, será muito bem-vinda para os nossos estudos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, mas não esquece, o ponto de vista é em relação a nós, ao altar, e não em relação ao altar, especificamente o altar. Não é sobre o altar, é sobre as nossas vidas, em relação ao altar. Não pare de sacrificar, não pare, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou por causa dos homens. Deus te abençoe. Um forte abraço e a paz do Senhor. Tchau.